Hora de entrevista importante aqui no CNN 360, Débora. O novo presidente do INSS, Gilberto Valler, tem um grande trabalho pela frente. Ele assume o cargo em meio às investigações de fraude no órgão e a busca por uma forma de ressarcir aposentados e pensionistas que foram prejudicados pelo esquema que está sob investigação da PF e da Controladoria Geral da União. A gente recebe o novo presidente do INSS em entrevista direto do seu gabinete ao lado da Basília Rodrigues, que trabalhou para a gente conseguir viabilizar esta conversa. Então, Basília, peço que você abra os trabalhos te dando boa tarde tanto a você quanto ao presidente do INSS, Gilberto Valler. Oi, boa tarde, Yuri, Débora. A gente está falando aqui diretamente do gabinete do novo presidente do INSS. Até quem está nos acompanhando, olha, esse é quem comanda agora o Instituto Nacional do Seguro Social, egresso da Procuradoria Federal, o Valler, né? A gente já tira essa dúvida sobre, fala o Valler, está sendo considerado por algumas fontes de governo, também aqui dentro do INSS, um xerife. É quem está com a missão de dar uma resposta a aposentados e pensionistas que tiveram recursos roubados por um esquema fraudulento de entidades associativas. Senhor Valler, muito obrigada pela entrevista. Eu já quero começar aqui com os meus colegas, saber se o senhor aceita essa cunha de xerife e se dá para dizer que as pessoas serão ressarcidas tão em breve. Bem, boa tarde, Basília, boa tarde, Yuri, Débora, boa tarde, telespectadores. Um prazer estar aqui com vocês aqui na CNN. A ideia de xerife é totalmente equivocada, né? A ideia de xerife é para poder simplesmente punir. E a ideia não é punir, a ideia é sanear, a ideia é regularizar, a ideia é modificar, a ideia é planejar mudanças, planejar melhorias no INSS. Então, a ideia de xerife, de punição por si só, não adianta para o cidadão, ele não muda muito o dia a dia. A ideia é que as instâncias responsáveis acabem punindo aqueles que dilapidaram o patrimônio público, que fraudaram os nossos segurados, mas o INSS tem que viver, porque temos 40 milhões de beneficiários, 40 milhões de benefícios ativos e mais tantas pessoas querendo conseguir o seu devido benefício previdenciário. Seria injusto falar que a única função é punir, é ser xerife. Na verdade, a gente ou os órgãos responsáveis punir e também a gente tem que gerir. E o trabalho mais difícil agora é o de ressarcir também. Você vai ter oportunidade de falar aqui com a gente ao longo da entrevista. Lá no estúdio, Yuri e Débora também fazem perguntas. Obrigado, Basília. Pois é, presidente, então pergunto já ao senhor se o senhor já participou de reuniões em pleno feriado com o advogado-geral da União, Jorge Messias, e a equipe da AGU que está trabalhando neste plano para ressarcimento, assim como o senhor também tem bons contatos, né? Tem uma trajetória também vivida na Controladoria Geral da União, mas eu pergunto, quando é que o governo vai estar apto a apresentar um cronograma, um plano para ressarcimento desses aposentados e pensionistas, e qual é a sua estimativa para se ter o tamanho mais preciso possível do prejuízo que os cofres públicos e que esses aposentados e pensionistas sofreram com essa fraude? Bom, desde a minha posse, no dia 30 de abril, a gente vem trabalhando diuturnamente sobre isso. Dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, hoje também. Vem fazendo reuniões com as áreas do governo, com as áreas responsáveis por tratar da matéria. Na sexta-feira, como você bem falou, foi com a Advocacia Geral da União, fizemos no sábado com a Controladoria Geral da União, domingo com o ministro da Previdência e a gente vem seguindo para ter um modelo mais seguro, fácil, acessível ao nosso cidadão. Uhum. Mas quanto a prazos, presidente? Quanto a prazos, já complementando, quanto a prazo, é uma demanda do presidente Lula. Ele determinou que seja o mais rápido possível. A nossa sociedade aguarda uma solução rápida. E para isso estamos todos nós trabalhando para isso. Presidente, boa tarde. Débora falando com o senhor. Boa tarde também, Basília. Obrigada pela entrevista a vocês. Presidente, hoje os descontos para as entidades, né, sindicatos, etc., esses descontos estão todos suspensos. Existe uma perspectiva de quando esses descontos serão retomados? Claro, desde que autorizados?
Bem, Débora, eles estão suspensos por prazos indeterminados. 11, na verdade, por decisão judicial, o restante por uma decisão administrativa do governo, por recomendação da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União e também por uma determinação do Presidente da República para a gente poder revisitar esses procedimentos. E tem uma pressão das entidades, presidente? Eu não recebi nenhuma entidade, eu não recebi nenhum telefonema e nenhuma mensagem de nenhuma entidade. Eu acho que se forem reativadas, a gente tem que fazer um novo projeto, uma nova forma de atuação. Não tem como o INSS assinar acordos de cooperação com entidades fantasmas. Não tem como você colocar, na verdade, entidades fantasmas para contratar com a administração pública. O que a gente vê nesse tipo de operação é uma coisa estarrecedora, uma coisa absurda. Você colocar, na verdade, segurados na mão de pessoas que estão ali única e exclusivamente para cometer golpes. Todavia, há instituições sérias, há instituições que prestam esse serviço. E essas, sim, têm que ser valorizadas. Então, havendo essa possibilidade de retomada dos descontos associativos, que é um direito constitucional, que está previsto na Constituição do livre direito de associação, tem que se pensar num modelo diferente, tem que se pensar, conforme orientações dos órgãos de controle, a questão da biometria facial. É necessário, na verdade, para o INSS fazer um acordo de cooperação com essa, ter a certeza que essa é uma instituição séria, que é uma instituição que funciona, uma instituição representativa. O mínimo que o INSS poderia fazer era visitar essa instituição para saber se ela existe, se ela realmente tem estrutura para poder funcionar. E não assinando com todo mundo, não autorizando todo mundo. É um dinheiro, na verdade, caro ao nosso segurado. Isso traz sua gestão, revolta então, quando você verifica isso? Que um acordo de cooperação foram feitos com instituições de fachada. Pode o INSS visitar, pode o INSS ser esse caminho a dar um pouco mais de segurança ao nosso beneficiário. Pode o INSS cruzar dados para saber de geolocalização. Por que uma pessoa que foi aposentada por questões trabalhando na indústria, de repente ele é associado numa instituição com trabalho rural? Por que uma pessoa da minha cidade, que é Taubaté, está vinculada a uma instituição em Sergipe? Qual a razão? Então, há métodos e há possibilidades de serem feitos. Mas isso, se vai continuar o INSS ou não, no meio dessa questão do desconto, é um caso a ser discutido. Talvez não nesse momento, porque estão suspensos. Isso é importante lembrar, todos os benefícios todos os pagamentos foram bloqueados, serão restituídos agora em maio, e está suspenso até uma nova decisão. Presidente, agora o trabalho de vocês, entre muitas coisas, né, porque a forte pressão é o ressarcimento. Hoje o governo deve para essas pessoas, ainda que a ação tenha partido de terceiros, essas instituições, pessoas que enganaram mesmo os aposentados e pensionistas, mas na hora de pagar, no primeiro momento, o dinheiro vem dos cofres públicos. Vai ser assim? É o governo que vai pagar essas pessoas? Eu estou entendendo o trabalho dos senhores em separar o joio do trigo. Quem é errado, né, responsabilizado por isso, e quem, de fato, prestava algum tipo de serviço aos aposentados e pensionistas. Mas a coisa mais importante é que eles sejam ressarcidos. O dinheiro vai vir do INSS? Vai vir do Tesouro Nacional? Isso está sendo estudado. Por onde vem? O que a gente podia fazer para acelerar o processo de reparação do dano está sendo feito. Hoje foram publicados, ontem a gente instaurou, hoje foram publicados 12 portarias de processo de responsabilização de pessoa jurídica contra instituições que pagaram propina para agentes públicos, bem como aquelas que são de fachada. Nesses casos de fachada, nós já desconsideramos a pessoa jurídica para não só aquela instituição tenha os seus bens bloqueados, mas também os sócios e, porventura, um conglomerado de empresas que esses sócios pertencem. Empresas essas que muitas vezes elas funcionam única e exclusivamente a enganar pessoas de boa fé, enganar pessoas como tarefa final dessas instituições. Então, a ideia é desconsiderar, já foi encaminhado para a Procuradoria da AGU, para poder tomar medidas rápidas, céleres, de bloqueio de bens, de possibilidade da utilização desses bens bloqueados, desviados dos nossos aposentados e pensionistas, para reparar esses prejuízos ocasionados.
Isso com base nas investigações, né, CGU e Polícia Federal? Com base nas investigações, o próprio INSS abriu os processos e encaminhou o pedido para a área jurídica do governo, a Advocacia Geral da União, para medidas rápidas, via justiça, a gente bloquear esses bens, para que esses bens possam ser utilizados efetivamente para reparar o dano ocasionado. Presidente, pelo que o senhor está nos descrevendo, o senhor já tem à disposição aí no INSS instrumentos para melhorar o modelo de fiscalização para poder fazer com que esse sistema, com que o Instituto seja saneado. Ou seja, o senhor não precisa de novas ferramentas, por exemplo, para a questão de biometria, para verificar por que um associado de uma localidade no interior de São Paulo está associado com uma entidade no interior do Nordeste. Quer dizer, esses instrumentos já estavam colocados para o INSS ter feito essa fiscalização e não foi feita antes? Ou seja, houve uma letargia de gestões anteriores para se evitar essas fraudes? Se a gente analisar o desfecho que ocorreu há 2 semanas atrás, isso é demonstrado, né? Que havia avisos, havia alertas, havia mecanismos e não foram colocados em prática. O que a gente precisa é colocar em prática para assegurar para o nosso beneficiário que tudo que for mexer na folha dele, a folha que é a mais sagrada, que é aquilo que ele depende para poder se alimentar, o seu remédio, a sua sobrevivência de sua família, seja resguardada com a legitimidade de eventuais descontos, só daquilo que ele realmente precisar. Presidente, muito rapidamente, para a gente encerrar, deixa eu te perguntar o seguinte. O INSS ele é vinculado ao Ministério da Previdência. O novo ministro escolhido é o Volney Queiroz, tá? E, segundo a reportagem do jornal O Globo, por exemplo, quando era deputado federal, o Volney, ele foi coautor de uma emenda que afrouxou as regras de controle do INSS, de onde vem muito dessa confusão toda, dessa fraude que facilitou essa fraude bilionária. Minha pergunta para o senhor, te causa incômodo ter acima do INSS o ministro que agiu dessa maneira? Bom, Débora, o que eu posso falar é do presente, eu não conheço esse histórico todo. Eu tive 2 vezes com o ministro Volney e ele foi um grande aliado de mudanças e melhorias aqui dentro do INSS. Todos os projetos apresentados, a gente recebeu um grande apoio do ministro Volney. Dentre eles, a possibilidade de delegação de competências para o INSS nomear e exonerar seus servidores. Até então, o INSS, para os cargos mais baixos, ele precisava passar por um crivo do Ministério. O ministro Volney falou, não, isso tem que ser uma decisão técnica do INSS. E hoje mesmo já revogou a portaria que trazia para o Ministério esse tipo de atividade e apoiou o INSS para poder ter sua livre nomeação e exoneração com padrões exclusivamente técnicos. Mudança da estrutura, uma questão importantíssima e já trazendo para vocês, o INSS não tem uma diretoria de atendimento. A gente precisa pensar de maneira diferente o nosso cliente. A gente tem que lembrar que é importante ter uma TI forte, uma TI que funciona, mas o nosso público é diferenciado. O nosso público são pessoas idosas, pessoas que não têm, muitas vezes, acesso à internet, são pessoas carentes, que para poder, muitas vezes, acessar o meu INSS, para acessar o 135, depende de intermediários. E esses intermediários, muitas vezes, fazem o nosso segurado assinar algo que vai acabar sendo desconto, eles acabam, na verdade, vendendo uma facilidade que não tem. E nesse mesmo sentido, eu venho fazer um apelo para todos. Por favor, o INSS não está fazendo ressarcimento nenhum nesse momento. Não tem nada que vocês possam fazer nesse momento. Não assinem nada, não deem a senha para nada, não acessem nada, não tem link, ninguém está ligando, ninguém está mandando mensagem. Não caiam em um novo golpe. Aguardem, quando sair o plano de ressarcimento, todos serão avisados,
Todos os canais serão os oficiais para você procurar. O acesso vai ser rápido, célere e sem nenhuma burocracia. Você mesmo vai poder fazer. Teria como um esquema de corrupção como esse ganhar essa extensa magnitude, procurador, sem compactuação de quem trabalha aqui dentro do INSS? Porque, veja, o senhor vem substituir o Alessandro Stefanuto, que saiu acusado de não dar ritmo às investigações. Outros funcionários do INSS foram afastados ou demitidos, ou seja, tem a digital de gente que dias atrás tinha um crachá do INSS. O que você vai fazer para resolver isso também aqui dentro? Pois esse talvez seja uma situação muito estarrecedora, triste de se ver. Como uma pessoa anda com um Porsche oriundo de fome de alguém. Como que a pessoa pode sentir prazer nessa situação? Até então, os relatórios de auditoria apontavam como se a fraude fosse externa ao INSS, sem uma participação. Quando é desvendada essa operação sem desconto, importante operação feita pela CGU e pela Polícia Federal, desbaratando um escândalo, na verdade, desde 2019, com falhas e com reclamação do cidadão sobre esse tipo de procedimento, a gente verifica que tinha uma participação interna, uma participação direta de alguém, um desvio de poder. Nesse sentido, uma das questões, eu acho que primordiais, é a gente ter regras de compliance, uma regra mais rígida de compliance aqui dentro. Relações, controle, quem vai ocupar o cargo e, principalmente, segregação de informações. Não pode uma única pessoa pegar uma listagem de segurados. Não pode uma única pessoa ter informações que são sigilosas. Pela LGPD, a gente tem que perguntar para que você quer essa informação? Por que você tem acesso a esse tipo de informação? E talvez esses questionamentos, essas situações possam evitar que pessoas vendam vantagens, vendam listagens e sejam ali porta para o crime dentro de qualquer instituição pública.